Era 2022 no Oscar quando Chris Rock fez uma piada sobre a aparência de Jada Pinkett. Piada essa que o marido da atriz Will Smith não gostou. Depois do momento ele se levantou, dirigiu-se a Chris Rock e deu um tapa que marcou a história da premiação e manchou a querida imagem do ator e rapper perante o público. Depois desse acontecimento, Will Smith deu uma sumida dos olhos do público, alguns trabalhos foram pausados, só que ele tem se mostrado novamente em algumas entrevistas, fazendo algumas indicações de que vai voltar a atuar, só que toda a estratégia dele parece não estar sendo muito bem comprada pelo público. Hoje nós vamos entender como que ele está tentando ganhar de novo o carinho do público, ganhar essa atenção positiva, mas antes eu vou apresentar se você chegou agora no canal. Olá, eu sou o Matheus Rabelo e aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre cultura pop, informações, histórias, curiosidades, então se você gosta já se inscreve aqui no canal para não perder nada e peço por favor que se no final desse vídeo você tiver gostado, que deixe uma curtida e um hype para poder ajudar ele a alcançar ainda mais pessoas. E também se você quiser me acompanhar, eu estou nas redes sociais no @Matheus Rabelo com 2 R's. Vamos então entender como que o Will Smith está tentando voltar para o público e o que aconteceu depois desse tapa tão polêmico, mas antes vamos relembrar a infame noite do Oscar em que tudo aconteceu. No Oscar de 2022, o Chris Rock foi o anfitrião e no meio da noite ele fez uma piada sobre Jada Pinkett ser careca. No caso, ele comparou a atriz à personagem de Demi Moore no filme G.I. Jane, em que Demi Moore interpreta uma personagem que também é careca. Quando a câmera mostra Jada, é visível que ela não gostou da piada e também mostrou Will Smith que ele deu uma risadinha, só que depois disso Will Smith se levantou, se dirigiu a Chris Rock, que estava levando ali na esportiva até então, só que ele foi surpreendido quando Will Smith deu um tapa na cara dele. Depois que Will Smith se sentou, ainda a gente pode ouvir ali os gritos dele de fundo, mandando o Chris Rock tirar o nome de Jada da boca dele. E bem, as pessoas ficaram com umas reações mistas, pensando se aquilo tinha sido combinado, se fazia parte da sketch da cerimônia. Só que quando Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator na mesma noite, por conta do filme King Richard, Criando Campeãs, quando ele ganhou o prêmio ele ficou muito emocionado, agradeceu, né, por ter ganho, mas também ele fez referência ao momento ali, pedindo um certo tipo de desculpas por ter causado essa comoção às pessoas ali, a academia também por ter, né, feito aquilo ao vivo, né, que foi uma premiação televisionada. Nesse momento as pessoas acho que começaram a entender que a questão realmente era séria. E depois desse momento a gente conseguiu ver as consequências de tudo isso que aconteceu naquela noite. A situação escalonou num ponto em que o Will Smith pediu para poder sair da academia do Oscar, e isso é um movimento muito grande, porque para você fazer parte da academia você tem que ser convidado, não existe um processo seletivo que você se candidata para isso, então é exclusivo de uma certa maneira. Will também postou uma nota nas redes sociais falando que aquele momento foi chocante, dolorido e que não havia desculpas para o que ele havia feito, e que ele iria trabalhar nele mesmo para que a violência não falasse mais alto de novo. Para além da saída de Will Smith da academia, a academia aceitou, né, obviamente, a saída dele, só que além disso aplicou uma penalidade de 10 anos de banimento de Will Smith nas coisas que envolvem o Oscar, então a gente só pode ver ele novamente em 2032, 2033 ali, fazendo parte de alguma coisa envolvendo o Oscar, então assim, é muito tempo, gente. O Chris Rock também chegou a falar sobre o ocorrido em um stand-up, falando que ele ainda estava processando aquele momento e que ele não havia feito boletim de ocorrência contra o Will Smith. E bem, para Will Smith isso foi uma coisa inédita, né, sofrer todo esse hate, todo esse ódio, justamente porque desde o início da carreira dele, quando ele era um rapper, né, que tinha um duo ali, ele sempre foi querido pelo público. Um dos motivos que ele era querido era porque, por exemplo, nas músicas dele, que por mais que era rap, tinha esses estigmas em relação às músicas por conter palavrão, por terem conotação sexual, por falarem sobre violência, etc., Will Smith não abordava nada disso nas próprias letras, então acabou que ele ganhou um certo tipo de carinho pelo público por conta dessa imagem atrativa para as famílias. Nas letras ele não falava sobre essas questões, né? Não falavam palavrões. Nos clipes e também no estilo musical era tudo muito divertido, brincalhão, mais despretensioso. Então a família inteira poderia consumir o Will Smith. E logo depois veio a série dele, né? Um Maluco no Pedaço, que pra mim é uma das maiores sitcoms que já existiram, porque apresentou Will Smith já nessa vertente, né, carismática e brincalhona,
mas também apresentou uma certa vulnerabilidade devido a alguns episódios que são mais sensíveis, né, e que ele protagonizou várias cenas dela, então as pessoas acabaram se acostumando a ver o Will Smith com esse olhar muito de carinho mesmo. Depois disso, né, mais tarde na vida, ele conheceu a Jada, ele também teve ali o Jaden Smith e a Willow Smith, né, que são filhos dele, então ele construiu também essa família que foi vista por muitos como uma família ideal, né, a gente sabe que o público gosta desse tipo de coisa, gosta de ver essa família, né, de um pai, uma mãe e de filhos. Então, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, o Will Smith tinha essas características que aproximavam o público dele. Então, quando chegou essa noite do Oscar e todas as consequências que vieram depois disso, as coisas ficaram muito estranhas, inclusive para ele, né, que falou em uma entrevista em 2025 que essa foi a primeira vez que ele sofreu tanto ódio, né, tanta negatividade. E o que aconteceu depois desse tapa? Não vou dizer que o Will Smith sumiu 100%, porque ainda em 2022 teve o lançamento do filme Emancipation, que teve reações mistas da críticas, algumas pessoas criticando negativamente o enredo por conta do teor e por ser muito pesado, mas pelo que eu vi, a atuação de Will Smith até que foi elogiada, não foi assim o pior da produção. Mas ali o público, né, mostrou que não gostou nada disso pelas classificações no Rotten Tomatoes, e a gente entende que muito disso realmente foi influenciado por conta dessa noite do Oscar. Para esse filme também ele apareceu em alguns tapetes vermelhos para poder divulgar, né, o filme, mas acabou que algumas produções que estavam engatadas foram pausadas, como Bad Boys 4 e Fast and Loose da Netflix. Só que aí mais uma coisa aconteceu, que foi uma revelação surpreendente de Jada Pinkett. Depois do acontecimento, um mês depois, ela tinha falado que era um processo de cura. Depois, em uma outra entrevista, ela falou que quando o Will Smith fez aquilo, ela acabou enxergando ele e a relação deles por uma nova perspectiva, mais positiva, no caso. Só que em uma entrevista que ela deu, na época que ela estava promovendo o livro dela que seria lançado, que é Worth It, ela falou uma coisa que pegou todo mundo meio de surpresa. Ela revelou que desde 2016 ela e o Will Smith não estavam mais juntos. Como assim? Não teve essa separação legal no caso, mas eles já não eram como marido e mulher. Só que mesmo com a separação, eles escolheram manter as imagens como um casal, de aparecer publicamente como um casal, então as pessoas entenderam que era fingimento. E assim, gente, a relação dos dois tem muita coisa, tem muita história pra poder contar. Daria um outro vídeo, eu vou fazer esse vídeo, já tô adiantando aqui pra vocês, porque a gente vai conseguir abordar mais alguns detalhes, entender a dinâmica, né, e a percepção do público também sobre eles. Mas o que é importante vocês entenderem é que a Jada falou isso e a reação do público foi muito forte. Porque imagina, você é Will Smith, tem uma grande carreira, tem um grande prestígio, faz aquela cena no Oscar em nome da sua esposa, que por mais que ela não tenha pedido, né, até onde a gente sabe, você fez aquilo por ela, e depois ela surge falando que vocês nem estavam mais juntos. Então por que você se submeteria àquilo? As pessoas começaram a questionar o Will Smith nesse sentido, alegando ele de ser muito manso, de ser muito frouxo, de ser meio idiota por fazer isso por uma mulher que tecnicamente não merece. Só que eu não sei se isso é muito justo com ele, né? Porque não é só porque você separou de uma pessoa que você necessariamente tem que simplesmente excluir ela da sua vida. Então, quando ele defende a Jada Pinkett, não necessariamente ele tinha que defender ela por ela ser esposa dele, mas também porque ela é um indivíduo que tem uma doença que a gente sabe que mexeu com ela já falou publicamente sobre isso. Então, a defesa ali eu acho que não é necessariamente por ela ser esposa dele. Tem um pezinho ali sim, por conta da história romântica dos dois, mas, tipo, é uma questão de humanidade mesmo, de empatia, eu acho. Mas bem, de qualquer maneira, alguns vídeos também começaram a ressurgir em que mostravam Jada e Will Smith conversando, interagindo em algumas situações que eram estranhas. Um desses vídeos, inclusive, mostra Jada gravando o Will Smith, aparentemente em uma discussão. Will Smith, as pessoas falaram que parece que tá querendo chorar no vídeo, né, que ele tá bem cabisbaixo, enquanto Jada fica perguntando e acusando e, digamos, intimando ele. E esse vídeo, especificamente, ele simboliza um senso na época de que ele estava sendo submisso em relação a ela, de que ele estava sendo muito manso mesmo, que ele não se defendia. Então isso também acabou prejudicando a imagem dele, mesmo o Jada tratando ele assim, ele sempre falando, não, sim, você tá certa, não, é isso aí.
ele foi lá e defendeu ela, colocou a carreira e o nome dele em jogo. Então as pessoas, né, não acharam isso muito legal da parte dele. Depois disso, ele apareceu oficialmente em um evento do cinema em 2023, quando ele foi homenageado pelo African American Film Critics Awards, em que ele foi, né, homenageado por conta do filme Emancipation, então ele teve uma aparição pública oficial no evento como esse. Mas depois disso, as aparições de Will Smith começaram a levantar suspeitas de que ele não estava mais sabendo para onde ir com a carreira. Um dos exemplos foi um anúncio de um jogo que ele fez chamado Undawn, que é um jogo de apocalipse. E as pessoas perguntaram por que uma pessoa como ele tá fazendo anúncio de um jogo assim, sabe? Inclusive o jogo até fracassou comercialmente. Então as pessoas ficaram se perguntando, tipo, por que ele tá fazendo isso? Tipo, parece que não é compatível com o nível de fama e de status que ele tava a fazer anúncio de jogo. Mas bem, não só isso que foi a única questão em relação a essa imagem de Will Smith. Ele acabou aparecendo também eventualmente com alguns influencers e alguns youtubers nos canais e em vídeos aleatórios, e as pessoas também se questionaram do porquê que ele estava fazendo isso, porque, primeiro, quem geralmente aparece junto a influencers e junto a streamers e etc para poder promover alguma coisa, geralmente são artistas que estão iniciando, é uma estratégia que se tornou comum nos Estados Unidos. Existem artistas de longa data que fazem isso também, como a Nicki Minaj fez na era do Pink Friday 2, mas não é muito comum. Então quando ele fez isso, as pessoas se perguntaram o que ele tá querendo, né? Parece que ele tá querendo atingir um novo público. Vale ressaltar que o Will Smith também já tá com quase 60 anos, então a questão ali também da imagem dele, pela maturidade dele, estar com pessoas nessa faixa etária, que tem um público específico de uma faixa etária, não parecia conectar. Só que em 2024 o Will Smith começou a aparecer novamente no âmbito artístico mesmo. Em 2024 também foi lançado o filme Bad Boys 4, que havia sido pausado no ano da polêmica do Oscar, mas que voltou e foi lançado. Ele também se apresentou no Rock in Rio aqui do Brasil, se vocês perderam isso em algum momento, o Will Smith estava lá no palco Sunset. Em 2025 foi quando o Will Smith começou a dar ainda mais um passo para poder ter a carreira dele de volta. Ele apresentou no Grammy em um tributo a Quincy Jones, o produtor musical que faleceu no ano. Primeiro, no âmbito musical, a gente tem alguns projetos que ele lançou durante 2025, como o primeiro álbum dele em 20 anos, que se chama Based on a True Story. Nesse álbum, Will Smith passa por algumas questões que envolvem a carreira e a vida profissional dele, onde ele basicamente expressa, né, o lado dele sobre tudo isso, não só sobre os problemas recentes, como as acusações de que ele e Jada não cuidavam bem dos próprios filhos, de que a criação era mal feita e etc. Então ele acabou fazendo isso, e ele disse também que isso foi um conselho que Kendrick Lamar e Jay-Z deram a ele quando ele questionou eles, né, pedindo ali dicas pra poder fazer isso. E os dois rappers falaram pra ele poder contar a verdade dele, que não era pra ele começar tudo isso se não fosse pra poder falar a real. E segundo Will Smith, foi isso que ele fez. Porém, o álbum foi recebido com críticas variadas, assim, negativas no caso, porque as pessoas colocaram o Will Smith nesse campo da vergonha alheia, de que ele tava sendo cringe, que as batidas dele eram datadas, o estilo de rap dele era datado, porém o Will Smith sustentou esse álbum. Ele falou que foi divertido expressar essa loucura que estava na cabeça dele, que são partes deles que estavam banidas e as partes que ele não pode falar na rádio. Então trabalhar em um espaço de autenticidade e honestidade permitiu que isso crescesse na imagem dele e mostrasse ele como artista e humano. Ele também lançou uma música chamada Pretty Girls, que também não foi nada bem recebida, porque a gente tem ali um clipe que não dá pra poder negar a estética bem similar a Um Maluco no Pedaço e também aos projetos musicais dele quando ele era mais jovem, por conta daquela questão despretensiosa e divertida e com cortes e edições, mas a letra da música era basicamente falando que ele gosta de mulheres bonitas e é isso. E aí as pessoas perguntaram, sabe, tipo, isso faz sentido pra um cara que já tá tão maduro assim? Para poder colocar a cerejinha no bolo em relação à carreira musical de Will Smith, ele estava em turnê e ele começou a postar alguns registros dessas turnês. Só que em um vídeo que ele postou com um compilado da audiência e tudo mais, foi visto que teve uma forte utilização de inteligência artificial. Gente, e assim, parece que nem tentou disfarçar, porque na plateia dá pra poder ver uns rostos assim desfigurados, sabe? Tipo, daquele jeito que a IA sempre deixa, que os rostos ficam meio amassados, as mãos se fundindo, os braços se fundindo a coisas inanimadas.
Tem inclusive um corte de um cartaz que uma pessoa, né, que não existe, né, porque foi IA, mas segura um cartaz escrito que a música You Can Make It, de Will Smith, ajudou ele a vencer o câncer. Só que dá pra poder ver os defeitos da IA ali na imagem, então pegou muito mal pra ele. E o Will Smith já flertava bastante com a IA, né, ele já falou abertamente sobre isso, que ele gosta, que ele acha divertido, até por conta de um suposto meme viral que ele disse, que foi replicado, em que mostrava ele comendo macarrão. Então, assim, as coisas não estão muito boas no âmbito musical para Will Smith. Porém, no âmbito do audiovisual, de filmes, as coisas parecem ir para um caminho melhor, né? Mas vamos esperar acontecer para poder afirmar com certeza. Mas o que tá vindo por aí? Teve a confirmação de Eu Sou a Lenda 2, que foi um grande filme, né, que o Will Smith protagonizou, e a sequência contará com Michael B. Jordan no elenco. Fast and Loose da Netflix, que tinha sido pausado também, aparentemente começará a ser gravado no início de 2026, né, no primeiro semestre, então pode ser que venha aí. E também o Will Smith falou que o filme de Hancock 2 também está em desenvolvimento, que é um filme em que ele é protagonista e diretor. Ele até comentou sobre convidar a Zendaya para um papel, então não sei, né, em que pé tá isso tudo. Mas aparentemente as coisas estão indo bem. Até porque são filmes que marcaram, né, a época em que eles foram lançados, que são filmes considerados bons. Então pode ser que ele consiga realmente mudar um pouco, né, da imagem dele por meio desses filmes. Só que a gente precisa ver se realmente essa estratégia que ele está utilizando vai ser boa e vai ser efetiva a longo prazo. Porque assim, basicamente ele utilizou a velha estratégia de teve uma crise, some. O sumiço é muito bem-vindo, né, porque ele acaba deixando as pessoas sem ter o que falar, porque como só teve o caso do Oscar, fica muito cansativo ficar se repetindo sobre isso, falando sobre isso. As pessoas direcionam, né, o ódio e a atenção delas para outras situações que acontecem na indústria. Fato. E aí quando essa pessoa, né, quando o artista, né, ou famoso, enfim, volta depois dessa crise, geralmente é com um projeto ou é com um vídeo mais humano, né, aquele estereótipo de blusa branca, fundo claro. Mas o Will Smith, ele na verdade está utilizando a nostalgia para poder fazer esse retorno dele aos olhos do público. Justamente porque acho que faz sentido na cabeça dele, da equipe dele, de pensar, ah, eles gostavam de você lá atrás por conta dessa estética que você tinha, dessa forma que você se apresentava, que basicamente é aquilo que a gente viu em Um Maluco do Pedaço. Porém, né, a gente tá falando de uma coisa que já tem ali um bom tempo que aconteceu, então não sei se tá colando muito bem, até porque as tendências de consumo hoje, as tendências de personalidades de famosos, assim, é outro tipo, né? Não que o Will Smith tenha que mudar quem ele é, né, se ele realmente for o que ele tá apresentando ali, né, a gente nunca sabe, mas eu acho que tem que ter uma releitura, não necessariamente uma cópia do que estava acontecendo ali no passado, que é o que está sendo feito atualmente. Mas eu acho a estratégia de utilizar a nostalgia de certa maneira boa, né, até porque a gente tá vivendo essa época de revisitação, né, aos anos 2000, aos anos 2010, então é uma estratégia que é efetiva, até pensando em tendência de consumo, porém, é como eu falei, precisa ser uma releitura, não dá pra poder ser uma cópia, porque é um outro tipo de público atualmente, o jeito do público mudou, então isso tem que ser levado em consideração na hora de falar sobre nostalgia, não é só fazer a nostalgia por fazer. Inclusive aqui no canal tem até um vídeo sobre isso, de uma certa maneira, que eu falei, onde a gente fala sobre esses remakes, reboots de Hollywood. Se você quiser assistir eu vou deixar linkado aqui também. Mas é isso, gente, deixa aqui nos comentários as suas impressões sobre essa volta de Will Smith, o que vocês acham sobre isso, acham que o cancelamento dele fez sentido, não fez? Compartilhe aqui as suas ideias nos comentários. Mande esse vídeo também para uma pessoa que possa gostar dele, para vocês comentarem juntos e também comentar aqui no canal. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixe um joinha e um hype, lembrando que isso ajuda muito o canal a alcançar novas pessoas, porque mostra pro YouTube que vocês, né, gostaram do vídeo, então isso é muito positivo. E também, se você não se inscreveu, já se inscreve aqui logo, o vídeo tá acabando, então não perca a oportunidade. Tem outros vídeos aqui no canal que estão separados por playlist, se você quiser assistir, então dá uma olhadinha ali na aba para poder maratonar o que você quiser. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.